E para conversar no nosso tema do dia de hoje, mais uma vez vamos recorrer à ajuda do Aldo Júnior, especialista em condomínios. Fala, Aldo, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo ótimo. E esse debate que volta à nossa discussão aqui do tema do dia sobre as regras para entrega em condomínios, principalmente condomínios de prédios, por um fato lamentável que a gente vai escutar agora na reportagem do Daniel Marquinhos, envolvendo o ex-deputado federal Laerte Bessa, que agrediu um porteiro do prédio onde mora e o ameaçou inclusive de morte. Ele ficou revoltado porque o entregador não foi autorizado a subir por causa do horário e das regras do condomínio. A Polícia Civil investiga o caso, vamos ouvir a reportagem, daqui a pouquinho a gente discute. O ex-deputado federal pelo DF, Laerte Bessa, é investigado pela Polícia Civil por ter agredido e ameaçado o porteiro do prédio onde mora, em Águas Claras. No vídeo gravado pelo funcionário, o ex-diretor-geral da Polícia Civil do DF aparece gritando, alterado. Ele chuta com força a cadeira onde o porteiro estava sentado, dá um tapa, xinga o homem e chega a ameaçá-lo de morte. Você quer morrer? Quer morrer? Eu te mato aqui agora. Cadê o Cid? Chama ele lá. Chama esse sobe lá, quer ver o macho que vai deixar seu cachorro. Tô falando com você, rapaz. Se você falar isso de novo, eu vou te dar um tiro na cara. Bora. Depois, quando o síndico chegou, ele também foi agredido com chutes e xingamentos. E o motivo do surto: como já tinha passado das 11 horas da noite, por questão de segurança, o porteiro não autorizou que um entregador subisse no apartamento do ex-deputado para entregar um lanche. Procurado pela CBN, Laerte Bessa reconheceu o erro e disse que vai pedir desculpas. Você vai ver no vídeo que eu chutei a cadeira, não foi ele. E dei um tapa no peito dele. Ele não fez nem exame de corpo de delito porque não teve lesão nenhuma. Ali foi uma agressão, uma espécie de empurrão, um tapa. Realmente eu explodi no momento. Eu falei, não, eu vou lá, eu não aceito essa decisão que eu estou tomando aí. Não deixar minha comida subir, né? Aí eu fui lá, eu exagerei um pouco, que não deveria ter chegado no porteiro, que realmente não tinha nada a ver com o assunto. O caso foi registrado na 21ª DP, em Taguatinga Sul. O ex-deputado Laerte Bessa já é conhecido pelo temperamento explosivo. Em maio do ano passado, ele foi acusado de agredir física e verbalmente o subsecretário de Articulação Federal da Casa Civil do DF, Edivaldo Dias da Silva. A briga ocorreu durante uma reunião da Comissão Mista do Congresso que debatia a criação do Ministério da Segurança. Com a supervisão de Meire Bertotti, reportagem Daniel Marques. Pois é, Aldo, a gente lamenta a atitude do ex-deputado, inclusive das próprias explicações que ele tenta dar aí para a reportagem, minimizando a agressão. Foi de fato uma agressão e a gente pensa aqui, trazendo à tona para o nosso debate, o porteiro aí completo, cheio de razão, né, nessa situação, fazendo cumprir as regras do condomínio. Essas regras precisam estar claras e expressas, né, Aldo? Sem dúvida, Bruno. Agora, vale a pena a gente colocar, né, que você já salientou aí, que é muito lamentável a gente ver uma situação degradante como essa, que ainda acontece no século XXI, na capital do Brasil. Né? É realmente muito triste a gente ver uma situação como essa, mas vamos entrar na questão do condomínio em si. O que acontece? A regra, os condomínios, você já tinha até citado anteriormente, os condomínios, Bruno, têm cada vez mais implementado esse sistema de barrar a entrega de qualquer coisa, seja de encomenda, seja de alimento, em função da segurança. Está muito perigoso. Na Asa Norte, semana passada, tivemos um caso de um cidadão que agrediu uma condômino e entrou como se fosse um vizinho. Então, os condomínios têm procurado, sempre que podem, a minimizar esse acesso para evitar essas questões de segurança. Agora, ele cita ali, na hora que ele está fazendo a defesa dele, né, tentando se justificar, eu não aceito essa decisão. Aí, Bruno, é complicado, porque normalmente os condomínios fazem isso mediante uma assembleia condominial, mediante a aprovação da maioria dos condôminos, e ele é proprietário de uma unidade. Ele pode até não aceitar, mas ele vai ser voto vencido. Ele não é proprietário do prédio. Então ele tem que se sujeitar às regras que foram estabelecidas pela maioria dos condôminos. Ele não pode simplesmente não aceitar e sair agredindo as pessoas. O condomínio tem um rito, tem regras, e ele é apenas
um condômino que tem que seguir as normas e não aceitar uma decisão que foi tomada em assembleia e simplesmente reagir dessa forma aí degradante, né? Me parece que a regra lá no condomínio era que depois de um determinado horário os entregadores já não poderiam mais subir. Esse tipo de determinação, se feita em assembleia, está dentro do que pode, né, Aldo? Sem dúvida nenhuma. Se o condomínio tem todo o direito de fazer, de criar essa regra, desde que ele cumpra, evidentemente, o quórum qualificado que a lei exige para que ele tome essa decisão. O síndico também não pode tomar uma decisão com minoria, tem que ser com uma maioria absoluta para que isso vire uma regra. E olha, Bruno, tem mais um detalhe, eu acho que o condomínio foi até abriu muito espaço, porque ele limitou até às 23 horas. Eu conheço casos de condomínios que não limitam horário nenhum, não passa da guarita. Então o condomínio foi até muito consciente nisso em permitir até às 23 horas. Então, assim, não justifica ele dizer não aceita essa decisão. É uma decisão assemblar, uma decisão de maioria e que ele, como condomínio, tem que se submeter a ela. A principal preocupação em todos esses casos é com a segurança e principalmente depois do aumento dessas entregas via aplicativo, né? Tem preocupado bastante o número de pessoas circulando no condomínio. Os condomínios têm feito até questionários, pesquisas com os moradores para saber o que as pessoas preferem, né, Aldo? Sem dúvida nenhuma, tudo em nome da segurança. E ele, principalmente, que é um agente da segurança, deveria ser um exemplo, né? Que está sendo um péssimo exemplo. E outra coisa, Bruno, pelas informações que eu tive, ele não participou dessa assembleia que determinou essa norma, né? Então, assim, ele teve a oportunidade de se manifestar, certamente o condomínio o notificou para comparecer, não compareceu e ainda se justifica que ele não aceita essa decisão. Então, quando ele não comparece a uma assembleia que tem uma pauta para definir um tema tão polêmico como esse, ele dá uma procuração para que os outros decidam por ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aí de legais do condomínio, que normalmente os condomínios fazem o procedimento correto e o condomínio que não quer respeitar a decisão. Eu vou pedir para o Aldo continuar com a gente, porque agora a gente vai trazer aqui para a nossa conversa a doutora Luciana Sorrentino, que é juíza, coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Luciana, muito bom dia. Bom dia, Bruno. É um prazer falar para os ouvintes da CBN. Justamente para tentar orientar a população sobre as regras, os direitos e deveres de moradores de condomínios, foi lançada uma cartilha do Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, na semana passada, que é a cartilha Meu Condomínio Legal. Que tipo de informação as pessoas podem encontrar nessa cartilha, doutora? Exatamente porque a gente identificou na justiça muitos processos discutindo questões condominiais, né? A gente decidiu lançar essa cartilha como esclarecimento. Então ela vai desde o pagamento da taxa condominial até os direitos e os deveres que os condôminos e os síndicos têm aí nessa convivência em condomínio. Então, assim, eu sempre falo que deve prevalecer o bom senso, né? Na questão do barulho, manutenção de animais dentro do imóvel, questão de utilização das áreas comuns. Então, assim, a gente verifica que as pessoas estão entrando na justiça para discutir esse tipo de coisa que deveria se resolver dentro do condomínio, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para enxergar a sua realidade e construir uma solução. Agora, doutora Luciana, a cartilha traz alguma informação específica a respeito ou orientação dessas entregas dentro do condomínio, via delivery, pessoal que pede comida pelo aplicativo? A cartilha orienta nesse sentido e qual a orientação? Não, com relação a isso, a cartilha não traz. E aí o que vai prevalecer mesmo é a decisão da convenção do condomínio, né? Então é importante que os condôminos participem da assembleia para realmente terem ali, conhecerem as regras e também participarem da construção das regras que vão reger esse tipo de assunto. Quem quiser ter acesso a essa cartilha para tirar alguma dúvida ou até mesmo em casos de conflitos como esse que a gente está debatendo aqui, qual a instância que o morador ou síndico deve procurar para tentar uma conciliação?
Pois é, a gente tem no Tribunal de Justiça, a gente disponibilizou no site do TJDF, tjdft.jus.br, a versão digital da cartilha, né? E aí quem tiver um conflito de condomínio pode procurar também o canal conciliar, que é um serviço que o tribunal oferece para tentar conciliar esses conflitos mesmo sem o ajuizamento de processo. Então, eu ainda não contratei um advogado, eu ainda não ajuizei uma ação, mas o tribunal vai convidar outra pessoa, né, para, com a ajuda de um conciliador, buscar um acordo. Então, assim, aí não tem nenhum custo e a solução é muito rápida. Muito bem, eu agradeço aqui a participação da doutora Luciana Sorrentino, mais uma vez no nosso programa, ela que é juíza coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do TJDF. Doutora Luciana, obrigado pela contribuição. Obrigada, bom dia. A gente volta aqui com o Aldo, mesmo porque tem algumas dúvidas aqui de ouvintes, viu, Aldo? Vamos tentar esclarecer a primeira. Vamos lá. Em relação ao assunto aí de entregas, né, de motoqueiros, né, entrar em condomínios, em prédios, né, vai ver que é uma dificuldade de descer e ir na portaria ou deixar com o porteiro o alimento ou qualquer outro tipo de entrega, mas está esquecendo da parte da segurança. A gente não sabe qual é a procedência do entregador, se a empresa que está entregando é uma empresa séria, se ela tem um nada consta criminal da pessoa que está entregando, entendeu? No meu prédio, no meu condomínio, eu vou com o maior prazer lá na portaria e pego, porque são regras do condomínio, e cada condomínio tem sua regra e tem que ser respeitado. Pois é, Aldo, o ouvinte aí coberto de razão nessa situação, e a gente pode até saber qual que é a prática nos condomínios, você vai dizer isso pra gente, daqueles que permitem que o entregador suba ao apartamento. Esse entregador precisa ser cadastrado, precisa preencher alguma ficha? Qual é a orientação de segurança? Exatamente. Com relação à dúvida do ouvinte aí, que foi mais um desabafo, a doutora tocou no ponto importantíssimo, Bruno, que é o bom senso. Precisa haver bom senso com as pessoas dentro das relações em condomínios, porque se você não tiver bom senso e respeito às regras, você não vai ter uma harmonia nessa tratativa. Com relação à entrada, por exemplo, no meu condomínio, a gente não tem essa restrição. Então, o que acontece? O entregador chega na guarita, ele é identificado, nome, não se retém documento, mas se pega todos os dados dele e ele sobe para fazer a entrega. Então, a maioria dos condomínios ainda adota esse sistema, que vem, em função dessa questão da insegurança, os condomínios vêm procurando se defender desse problema. Mas o ideal é que você faça o cadastro do prestador de serviço, do fornecedor, seja lá quem for, e o condômino é o responsável pela autorização da entrada desse prestador de serviço na área comum do condomínio. Não deixa de ser também, assim, um certo inconveniente, porque a pessoa quer entrega rápida, o entregador quer ir embora logo, mas dá para fazer uma fichinha rápida ali, não dá, Aldo, e liberar logo? Os condomínios normalmente, na verdade, não é uma ficha cadastral, né? É nome, documento, cópia de documento, o porteiro retém ali, anota tudo, devolve para a pessoa e dá o acesso. Não tem nada que vá, assim, criar assim, um problema tão grande assim para ter que se agredir alguém. Agora, na sua opinião, é uma prática que é recomendável essa de realmente limitar o acesso desses entregadores, principalmente após um determinado horário? É algo que você recomenda? Olha, Bruno, isso depende muito da região. Você tem regiões que são mais perigosas, tem regiões que têm menos casos, mas, na verdade, cada condomínio vai trabalhar com a sua norma. Cada condomínio tem que reger, tem a sua constituição lá, que é a sua convenção, o seu regimento interno. Então tem condomínios em regiões que são perigosas que nunca teve caso nenhum de assalto, né, ou de furto, e outros na mesma região que tem. Então cada condomínio vai adotar a sua regra, e aí eu volto à questão que a doutora disse, bom senso. Tem que haver bom senso e analisar essa situação de acordo com cada caso. Mais uma participação? Jair Fernando, eu por mim proibiria entregas a partir das 10 horas e também proibiria esses motoqueiros que andam sem o miolo do escapamento, infernizando a vida das pessoas após as 10 horas ou até antes das 10 horas. E tem uns que chegam 11 horas, 11h30 para fazer a entrega, com o escapamento aberto, fazendo zoeira no ouvido das pessoas. Aqui no meu condomínio, aqui no Gama,
entregador não sobe em horário nenhum. O morador tem que descer lá na portaria e pegar a sua encomenda. Principalmente se for alimentação, essas coisas que o condomínio não recebe na administração. É para nossa própria segurança isso. E tem sido uma tendência, né, Aldo, como você disse, os condomínios estabelecerem mais regras de segurança e vetando o acesso aos entregadores, principalmente depois de um determinado horário. Agora o ouvinte aí reclamou do escapamento das motos, aí o síndico não tem o que fazer não, né, Aldo? Aí fica difícil, né, Bruno? Aí o síndico não tem como regular, né, essa questão, é muito complicado. Agora, como eu tinha dito anteriormente, é uma tendência realmente, isso está avançando cada vez mais nos condomínios, apenas pela questão de segurança. Então, convém a cada condomínio adotar essa regra. Você vê que já existe uma aceitabilidade dos condomínios. Os condomínios estão entendendo que isso é uma medida que vai beneficiá-los e não que vai prejudicá-los. É um certo incômodo eu descer do meu conforto, da minha casa para buscar uma encomenda, mas é para o bem de todos. E o condomínio, o que é condomínio? É propriedade comum, é de todos. Então tem que haver essa compreensão que aquela medida, apesar de ser uma medida restritiva, vai beneficiar todo mundo. Outra informação importante que a gente pode passar é para os inquilinos, né, que estão chegando ali no condomínio agora e nem sempre se inteiram das regras. Qual a melhor forma de você ter acesso e saber o que o seu condomínio definiu, Aldo? O ideal, Bruno, nesse caso, é que o próprio síndico, assim que a pessoa, seja inquilino, ou seja um novo proprietário, adentre, chegue ao condomínio, ele já disponibilize essas normas para conhecimento dessa pessoa que está chegando. Porque aí não quer dizer que vai evitar, né? Mas o síndico fez a parte dele. Olha, as regras são essas. E também pessoas que estão mudando para certos locais, hoje já está acontecendo muito isso, a pessoa às vezes procura saber, olha, qual é a regra? Eu posso ter animal doméstico aqui? Não pode? Quais são as regras do condomínio? Dependendo da regra, ele não compra ou ele não aluga. Então, o síndico tem o dever de informar aquele novo morador, aquele novo ocupante, as regras do condomínio, para que amanhã ele possa cobrar desse condômino a execução das regras. Mais uma participação, já que você falou sobre regras de animais de domésticos, né? Isso gera muita confusão também. Aproveitando o gancho, tem um ouvinte que mandou uma pergunta sobre isso. Meu nome é André, a minha dúvida de hoje é sobre animais de estimação dentro de condomínios fechados. Pois animal de estimação também pode ser definido por... teve até decisão na justiça sobre isso. Já existe. O que acontece é o seguinte, o animal doméstico hoje, ele é tido como um ente da família, tá? Ele é reconhecido pela justiça como um ente familiar. Porém, a sua manutenção no condomínio depende do cumprimento estrito das regras. Se o morador estiver dentro das normas estabelecidas pelo condomínio, ele não vai ter problema com situações de retirada de animal ou coisa parecida. Basta ele cumprir a regra. Nós temos um caso aqui na Asa Sul de que a condômina deixava o animal solto, ele evacuava pelos corredores, o condomínio conseguiu provar isso e, apesar da decisão judicial, a justiça mandou tirar os animais porque o dono não sabia conduzir a educação do animal. Então, isso depende do condômino e do cumprimento das regras. O Paulo está até dizendo o seguinte, que o STJ decidiu recentemente sobre isso e que não pode ter restrição. Regra que inviabilize, tipo, não entrar em elevador é considerado ilegal, diz aqui o Paulo Teixeira. Sem dúvida. Esse tipo de prática realmente isso tem até no meu condomínio, não pode restringir um determinado elevador para que a pessoa suba com o animal? Na verdade, essas restrições nos animais, isso vai estar no regimento interno do condomínio. O que alguns condomínios têm colocado é que o animal tem que entrar no elevador no colo do dono. Vamos lá. Se você tem um Doberman, se você tem um mastim napolitano, como é que você vai colocar um animal desse no seu colo? Então são regras que não são usuais e que na prática não vão funcionar. Então as restrições podem ocorrer, o animal estar com coleira, o animal não defecar, se defecar o dono retirar, né, o seu dejeto, tudo isso estabelecido. Agora restringir de forma abusiva realmente não pode. Muito bem.
Aldo, muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Estou recebendo outras perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas infelizmente em função do tempo a gente não vai conseguir responder, e fica aqui, por que não, a nossa solidariedade ao porteiro, no caso lá do prédio do ex-deputado Laerte Bessa, que teve que escutar todas aquelas ofensas e teve uma atitude, inclusive, que a gente pode elogiar, manteve a calma, chamou o síndico como deve ser feito, em nenhum momento ele revida as agressões ou responde. Então, parabéns pela atitude desse porteiro, e a gente solidariza com ele, com o síndico desse condomínio, que vai ter que resolver essa situação daqui para frente, por que não até com os moradores que enfrentam esse constrangimento de ver o nome do condomínio nos jornais por um fato tão lamentável, né, Aldo? É verdade, a gente deve parabenizar o porteiro pela postura, pelo profissionalismo dele, apesar dele estar ali correndo risco de vida, né, claro, né, ele teve uma postura realmente elogiável, e você tem toda a razão, parabéns a ele. E o síndico, acredito que já deve ter tomado as medidas judiciais, né, para rever essa situação que ocorreu lá nesse condomínio. Aldo, bom trabalho para vocês, um abraço. Grande abraço, Bruno, e aos ouvintes.